E no finalzinho da live de ontem, eu recebi a informação e na informação tinha um print da confirmação do responsável pela negociação da parte do Igor Rabelo, dando fechado para o São Paulo. E aí eu estava no... Difícil explicar o sentimento naquela hora, porque eu queria comentar com vocês sobre isso, e eu normalmente guardo as informações até o limite. Como o cara deu fechado, eu acabei me equivocando e me antecipando em falar sobre o assunto, mesmo antes de ter uma confirmação documental sobre aquilo tudo. Infelizmente, naquele momento eu me esqueci, tive um lapso de que empresários, agentes, eles não estão nem aí com a palavra, com o que eles deram de confirmação ou não. A preocupação deles é, no final, quando forem assinar o contrato, ser o melhor ali para cada um deles. De alguma forma, eu queria comentar isso com vocês, porque tem gente que falou assim, eu quero ver o que ele vai falar. Meu filho, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 42 anos de idade. Eu já faço isso que eu estou fazendo aqui, de falar sobre São Paulo, escrever, fazer essas coisas todas, com 20 anos. 20. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de vir e falar sobre as coisas que eu falei e outras coisas que eu deixei de fazer. Muito pelo contrário. Então, assim, mesmo eu não tendo que fazer qualquer tipo de coisa, eu entendo e compartilho meus sentimentos com relação a vocês, porque de alguma forma eu acho que o fato de eu ter acreditado no que a gente falou, de alguma forma, para mim, prejudicou o São Paulo. Se eu tivesse calado a boca, tivesse esperado, ou feito como eu já fiz outras vezes, olha, o São Paulo está negociando, o São Paulo está perto de um zagueiro brasileiro, de um clube de Série A, podia ter dado qualquer indício, como eu já fiz outras vezes, mas me deixei levar pelo fechado informado pela gente. Então, assim, na minha opinião, eu tive responsabilidade, tive culpa nisso. Muita gente falou assim, a informação foi passada de dentro do clube. Aí é que tá. Se tivesse sido passada dentro do clube, eu estaria de boaça. Mas como a informação não veio de dentro do clube, aí eu vou cobrar quem? As pessoas que trabalham com o jogador? Os caras estão fazendo o que eles querem do jogador. A diretoria do São Paulo só me confirmou que existia, sim, uma tratativa. E, para mim, eu liguei os pontos e falei, bom, tá tudo certo, então a gente vai conseguir caminhar, porque o cara falou para mim que estava fechado. Efetivamente não estava fechado. Ou melhor, a palavra dada para estar fechado estava. O que não estava era o papel, e aí permite que se volte atrás. Enfim. E aí digo para vocês o seguinte, o erro, no final das contas, foi meu, porque eu acabei me antecipando e falando sobre a questão da negociação, devia ter ficado quieto, esperado sair, ou tinha dado só indícios ou dicas, ou uma simulação de quem era ou do que estava fazendo. E no final das contas, vocês viram, a repercussão do caso do Igor Rabelo foi tão grande que no final das contas outros clubes entraram no circuito e acabou uma coisa muito parecida com o que já aconteceu outras vezes com outros jogadores. O cara está na iminência de assinar, ele sabe que tem um grande clube atrás, os agentes utilizam isso como uma forma de pressionar outros clubes que têm algum interesse. Outros clubes, ou melhor, 99% dos clubes da Série A hoje tem mais poder aquisitivo que o São Paulo para poder fazer isso. E eu acabei me deixando levar pela crença de que a palavra é aquilo que eu escrevi no texto até ontem do vídeo. A gente mede às vezes as pessoas pela régua da gente, de a palavra vale muito, do fio do bigode, aquela coisa, e no final das contas não valeu de porra nenhuma. E a minha sensação que eu fiquei no final não é nem que, óbvio, além da negociação ter dado certo, fiquei com a sensação que de alguma forma eu acabei até prejudicando o clube. E aí sim, isso me pegou um pouco. E aí eu compartilho com vocês sem nenhum receio do sentimento, porque eu sempre sou muito sincero aqui, vocês sabem, ou para brigar, ou para elogiar, ou para xingar, eu faço realmente, falo com toda a sinceridade do mundo. Mas assim, a informação do Igor, vocês confirmaram com, assim, como eu falei, eu tive mais de 2.000 menções entre Zanqueto e Blog do São Paulo, e todos os veículos, todos os jornalistas, todos os setores, todo mundo confirmou que existia uma tratativa avançadíssima entre São Paulo e Igor Rabelo. Isso aí, então assim, o ponto aqui não é falar a verdade da informação ou não é verdade da informação. A verdade da informação existe.
O ponto não é ser verdade ou não, porque eu não ia mentir para vocês nunca. O ponto aqui é até que ponto a minha atitude prejudicou o clube. E aí é que é o ponto que eu me culpo. Eu não queria, de forma nenhuma, que é uma coisa que eu sempre me tive cuidado e sempre me precavi, é de não ter nenhum tipo de resquício ou de não ter nenhum tipo de prejuízo para o clube. Não que tenha gerado prejuízo, mas com certeza atrapalhou o vazamento antecipado da informação. E aí sim, eu tenho uma questão de meu sentimento comigo mesmo com relação ao São Paulo, que é uma coisa que eu prezo muito, e aí eu sinto que eu errei, e que aí realmente o equívoco foi meu. E não tenho nenhum problema em admitir isso, em falar com vocês. Então, repito, não tem nenhum problema com a informação. A informação era verídica, 100% concreta, tanto que todos os veículos jornalistas confirmaram. Não se trata de ser verdade ou mentira, isso para mim é inegociável. Se trata da forma ou do timing do vazamento. E aí sim, esse eu pequei com toda certeza. Muita gente mandou mensagem, falou, calma, cara, no final das contas foi bom. Eu não acho bom. Eu particularmente até falei no vídeo que gravei, nem achava o Igor Rabelo essas coisas. Mas eu não tenho que ir de encontro à informação ou dar luz a ela antes de que o São Paulo esteja seguro. E claro que eu também não recebi nenhum aviso do tipo, olha, Zanqueta, não fala porra nenhuma porque o agente é complexo, não sei o quê. Também não recebi nada disso. Mas eu muito bem podia ter tomado um pouco mais de calma, ter tido um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa análise. Então compartilho aqui meu sentimento com vocês sobre isso. E vai demorar muito para eu esquecer isso, porque a última vez que eu tinha passado por uma coisa similar tinha sido em 2021, no caso do Benedetto, em que o agente também tinha dado resposta para um e-mail do São Paulo, dando o que ele deu, respondeu dizendo que o acordo estava selado e só tinha pedido um ajuste na minuta, e eu recebi a mesma informação. Nesse caso, nessa época, eu recebi da diretoria do São Paulo, é diferente. Nesse caso do Igor Rabelo, eu recebi de agente. No caso do Benedetto, foi de dentro do clube, e aí eu também, na época, tinha feito. Então, com um intervalo aí de 4 anos, estou fazendo aí uma Copa do Mundo dos arrependimentos. Eu acabei, na época do Benedetto, 4 anos atrás, e agora acabei me deixando levar pelo sentimento das coisas e fazendo isso. Enfim, o fato é que eu quero dizer para vocês, com isso eu não tenho nenhum problema. Eu sempre vou trazer para vocês uma informação que é verídica. Sempre. A informação sempre é verídica, isso não tem nenhum problema com isso. A informação era totalmente verdade. Eu sempre falo isso com vocês. A verdade da informação, ela existe. Então, isso eu não tenho nenhum problema e nenhum arrependimento, porque o que eu falei para vocês era verdade, tanto que todos confirmaram. O meu ponto é o timing do vazamento da informação, e aí eu acho que eu dei uma pisada de bola, acho que errei mesmo, e começo o vídeo falando isso. Então, quem estava ansiosíssimo para ver o que eu vou falar, como eu sempre fiz ao longo da minha vida inteira, se eu tinha uma situação, eu faço a situação, eu enfrento a situação, estou aqui com vocês, não vou fugir de comentar, não vou fingir que não aconteceu, não tenho absolutamente nada, nenhum problema em citar o acontecido e mencionar todos os fatos que acabaram ocorrendo. E se tiver que errar de novo, desculpa, eu prefiro continuar errando, tentando acertar. Claro, vou tentar aprender com os erros, mas não tenho nenhum tipo de problema em dizer para vocês, eu prefiro errar tentando acertar do que me omitir ou me esconder atrás dos outros ou atrás das coisas. Isso eu não vou fazer nunca. Tanto que eu estou aqui todo santo dia com vocês e hoje não seria diferente. Mas, dito tudo isso, o que eu posso dizer para vocês é, se realmente o André Curi fechar com outro clube e realmente virar a cara para o São Paulo, no caso do Igor Rabelo, vai ter uma ordem determinante dentro do clube de que o São Paulo não fará mais nenhum tipo de negócio com o André Curi. Isso também posso falar para vocês, porque existem certos limites e barreiras para você romper também. Então, o André Curi já não é um cara fácil, todo mundo sabe. Muita gente perguntou quais outros jogadores o São Paulo tem do André Curi. Que eu me lembre assim de cabeça, que são os principais, eu acredito que seja o Luan, volante, e o Rodrigo Nestor.
Esses eu acho que são os dois principais jogadores, estou puxando de cabeça aqui. Acho até que tem alguns meninos na base, uma coisa ou outra, alguns, né? Porque a gente tem muito garoto na base. Então, só estou aqui falando para vocês sobre isso. Uma continuidade do assunto. Pode ter certeza. O André Cury não fará mais negócio com o São Paulo se ele realmente proceder com um acerto para outros lados. De qualquer maneira, a minha parte não muda, porque eu, de alguma forma, interferi negativamente no processo. E a última coisa que eu quero na minha vida, eu posso não ter mais ninguém aqui assistindo, mas a última coisa que eu quero na minha vida, e é o que eu tenho compromisso comigo, é o bem do São Paulo, as melhores coisas para o São Paulo. Então, como torcedor, até porque muita gente me citou jornalista, porque eu acabo fazendo jornalismo aqui com vocês, que é informar, ter canal de comunicação e tudo, mas eu me considero, antes de ser jornalista, antes de qualquer coisa, de comunicador ou informação, eu me considero torcedor, como vocês. Então, essa é a maior consideração que eu falo, e era necessário esses minutos no início do vídeo para falar isso, porque eu não ia me furtar, fingir também que nada aconteceu. A gente tem que sempre falar sobre isso. Então, no final das contas, como um amigo até brincou, diga no início da live que melou, como eu acabo brincando com o meu alô. Então, assim, brincadeiras à parte, sempre bom a gente rir no final das contas. É isso que eu tenho a dizer para vocês.